9 horas e a gente volta aqui com o TV Mar News. Gente, no bloco passado eu estava lendo a lista do secretariado e a cartela não estava batendo com os nomes que eu estava dizendo. A gente confere mais uma vez aqui o novo secretariado do prefeito JHC. Olha só, Emily Pacheco é advogada da Agência Reguladora de Serviços, Miriam Monte, escritora da Fundação Municipal de Ação Cultural, Rayane Tenório, advogada da secretária de Gestão, André Costa, delegado da Polícia Federal, da SMTT. Próxima cartela a gente mostra aqui para vocês. Tiago Prado, delegado da Polícia Civil, secretário de Segurança Comunitária e Convívio Social. Tenente Nemer Imbraim, engenheiro, é secretário de Infraestrutura. Francisco Salles, empresário, secretário de Governo. João Felipe, contador, secretário de Economia. Próxima cartela, por favor. Antônio Carvalho, cientista político, é secretário de Governança. Lininho Novaes, professor universitário, secretário de Comunicação. João Lobo, advogado, procurador-geral do município. José Neto, também advogado, secretário do Controle Interno. A gente tem mais uma cartela para mostrar para vocês. Ivens Peixoto, engenheiro civil da Superintendência de Desenvolvimento Sustentável, Limpeza Urbana, Limpeza Pública. Helder Maia, professor universitário, secretário de Educação. Carlos Jorge é empreendedor social, secretário de Assistência Social. João Folha, advogado, Superintendência de Iluminação Pública. Tem mais imagem para a gente mostrar também. Ricardo Santa Rita, empresário da Secretaria do Turismo, Esporte e Lazer. Carlos Ronalça, tecnólogo mecânico, da Secretaria de Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária. Sérgio Alencar, sociólogo e bacharel em Direito, da Comarp. Pedro Madeiro, administrador da Secretaria de Saúde. E Pedro Vieira, engenheiro da Secretaria de Desenvolvimento Territorial. A gente tem mais alguma cartela para mostrar? A gente fica então para o próximo bloco, não é isso? Olha só, você em casa já pensou o que acontece na vida de alguém que vira vítima de um golpe virtual? Fernando Palmeira ouviu a história de uma dessas pessoas e vocês vão ver agora o quanto que é preocupante e quanto que é necessário a gente ter cuidado então com os nossos dados virtuais. A gente vê agora. O milagre da tecnologia nas telecomunicações através do celular, importante para a facilidade de comunicação e até negócio. Mas, infelizmente, os bandidos estão aí às soltas, desde os fake news até aos golpes. Verdadeiros estelionatários se aproveitam do celular, das redes sociais, para aplicar seus golpes. É o caso aqui do João Paulo Santos, ele que vai nos contar a sua história sobre como realmente aconteceu esse golpe que ele acaba de sofrer. Como é que tudo começou, João? Começou através do seguinte: eu coloquei uma TV de 50 polegadas para vender pelo mercado do Face. Uma pessoa entrou em contato comigo, se identificando que era um policial. Porém, nós entramos nas negociações e fizemos o acordo de ele pegar a TV. Só que ele, em vez de pegar a TV, mandava um Uber ir buscar. Mas o dinheiro nunca caiu na minha conta. Só que eu peguei e disse a ele que ele estava de brincadeira, que eu não ia liberar TV nenhuma. Tudo bem. Ao passar do tempo de 2 dias, eu fui mas além disso, procurei saber daquela foto que se identificava com ele pelo WhatsApp. E eu descobri que ele tinha roubado a carteira de um policial em um restaurante. Tudo bem, eu peguei e deixei de mão. Como ele não tinha levado a minha TV, o Uber, 2 vezes Uber diferente, que não tem nada a ver. Ele pegou, por conta disso, como ele estava com a minha foto do meu perfil e meu nome completo, anda dando golpe no pessoal. Ele pegou essa foto através de algum documento seu? Ele pegou entrando na galeria do Facebook, como a gente entrou começando a negociação pelo Facebook. E agora ele está aí. Cada vítima, ele enganando, ele pega uma foto minha diferente e utilizando o meu nome completo com a minha foto. Isso já trouxe repercussões terríveis. Uma senhora chegou a lhe ameaçar e disse até que tinha um grupo que poderia terminar com a sua vida. Isso mesmo. E eu estou aqui com um boletim de ocorrência
que eu fiz, vários, esse daqui é um deles. Estou bastante preocupado, porque eu sou uma pessoa do público, ando bem à vontade, nunca tive problema com ninguém. E estou aqui mostrando minha cara limpo aqui. Quem tiver algum problema pode me procurar, porque não sou eu. Até a voz é totalmente diferente. É uma voz como se fosse um sotaque de uma pessoa paulista. Eu não sou, eu sou daqui. E nunca fiz esse tipo de erro com ninguém. E não quero fazer. E estou bastante preocupado. Não estou nem conseguindo dormir com isso. Essa pessoa continua usando a sua foto, dando os golpes, e você já começou a receber visitas indesejáveis? Já, sim. E estou bastante preocupado, porque como eu tenho um pequeno negócio e eu tenho minha família também. Agora, a pessoa que lhe procurou, ela fez alguma ameaça que faz parte de alguma gangue, algum grupo? Não diretamente, mas indiretamente sim, porque como eu falei com ela que ela poderia, ou alguém, outra pessoa, ter um filho ou um pai que não gostaria nem de chegar e conversar comigo, ela pegou e disse que isso é verdade, porque poderia ter algum grupo de gangues ou tipo faccionado de querer não chegar a conversar comigo, já pegar e agir. Mas ainda bem, graças a Deus, ela pegou e chegou, conversou comigo e escutou a minha voz e viu que eu não tenho nada a ver. E ela pegou pelo Face novamente e disse que eu não tinha nada a ver. Você está com o seu boletim de ocorrência aí? Estou com o boletim de ocorrência. Aproveita aqui. a TV Mar para chamar a atenção das autoridades de segurança pública, Polícia Civil, Militar e até mesmo Polícia Federal, se for o caso, para definitivamente dar a você tranquilidade e paz e ir buscar onde está a fonte, a origem de toda essa criminalidade aí. Pode falar. E estou aqui mostrando a minha cara mais uma vez. Eu não tenho nada a ver. Pode ligar para mim aqui, me procurar. Que eu estou querendo até sair das redes sociais por conta de uma pessoa que eu não conheço e que está usando a minha imagem. Estou aqui, a cara limpa aqui. Pode mandar a polícia, quem for, civil, delegado, o que for, que eu estou aqui com o meu boletim de ocorrência. Vários. É mais uma vítima, João Paulo dos Santos. O que pode acontecer com qualquer um. As autoridades procurem dar essa ajuda aí para que essa agressão vivida psicológica e até já uma ameaça física, como já ele disse, que aconteceu, para que não aconteça o pior. Você sempre nos acompanha pelo aplicativo TV Mar e pela Gazeta Web. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Ardon de Melo, canal 525 NET. Claro. Olha, tem que ficar atento nessa situação aí. Para você que de repente está sendo mais uma dessas vítimas do golpe, preste atenção, porque esse rapaz não tem nada a ver com a história, né, gente? Preocupante. Olha só, a gente continua falando sobre crimes. Dessa vez, exercício arbitrário das próprias razões é o nosso tema aqui do Penal News de hoje. Bom dia, Bruno, tudo bom? Bom dia, Paulane. Feliz ano novo para você. Feliz ano novo para você, para todos os telespectadores da TV Mar. Mais um prazer estar aqui nesse primeiro programa de 2021. Pois é, o que significa essa atitude? Exercício arbitrário das próprias razões. Se trata mesmo de um crime? Sim, o exercício arbitrário das próprias razões, ele vem tipificado no nosso Código Penal, em sua parte especial, e se trata, sim, de um crime. Muito embora muitos desconheçam, essa atitude tipificada no artigo 345 do nosso Código Penal, se trata de um crime. E significa fazer justiça com as próprias mãos, Paulano. Muito embora algumas pessoas tenham direito sobre determinada coisa, não é agindo de forma arbitrária, não é agindo de forma violenta, de forma agressiva, que há de se recuperar aquela coisa. Há todo um sistema, há todo um procedimento, há todo um processo judicial que deverá tramitar na justiça para reaver a coisa que lhe for de direito. Né? Muitas pessoas vão lá, fazem justiça com as próprias mãos, tomam essa iniciativa erradamente e acabam incorrendo nesse delito que é trazido pelo nosso Código Penal. Você poderia exemplificar, então, esse tipo de crime? Sim, sim. Há diversos exemplos trazidos e noticiados, inclusive, pela mídia. Tivemos, há um certo tempo, o irmão do famoso jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho, o Assis. Ele entrou em uma loja de propriedade do Flamengo, certo? Se apossou de diversos produtos da loja do Flamengo e saiu sem pagar, sob a justificativa de que o Flamengo devia uma certa quantia a seu irmão.
Então, isso é um exemplo nato, um exemplo típico, um exemplo bastante peculiar do crime de exercício arbitrário das próprias razões. O Assis entrou numa loja do Flamengo, se apossou de vários produtos e saiu sem pagar, dizendo, não, o Flamengo deve ao meu irmão, então eu vou sair daqui sem pagar. Isso é um exercício arbitrário das próprias razões. Outro exemplo que tivemos, e esse chega a ser até cômico, foi de uma prostituta que arrancou a corrente de ouro de um cliente seu, porque ele saiu sem pagar. Ela, na porta do próprio motel, puxou a corrente de ouro do cliente e disse, não, você não vai pagar, me dê sua corrente. O cliente foi prestar queixa, foi noticiar o fato na delegacia e aí rolou aquela argumentação na polícia, aquele inquérito policial, etc. E tem outro exemplo, inclusive, bastante peculiar, em que eu atuo aqui numa situação que uma irmã havia emprestado um carro ao irmão, tinha mais de um carro, havia emprestado um veículo ao seu irmão para ele ficar atendendo às suas necessidades, e aí acabaram por brigar. Os pais desses irmãos morreram, e aí aquela briga toda, aquele desentendimento por herança, etc. E a irmã quis reaver o carro, pediu o carro, o irmão disse, não, eu me recuso a entregar, só com a polícia. Ela foi lá, mandou guinchar o veículo e levar para casa. Isso aí é um exercício arbitrário das próprias razões. Ela devia entrar com ação de reintegração de posse sobre aquele veículo e deixar tramitar judicialmente. A gente tem casos também aqui, Bruno, que já foram muito noticiados também na mídia alagoana. São os casos de pessoas, por exemplo, que lixam alguém que roubou, ou algum meliante que tenha roubado alguma coisa, ou que tenha sido pego cometendo algum tipo de delito. Isso também se enquadraria como nessa tipificação? Não, porque o exercício arbitrário das próprias razões, ele traz uma peculiaridade. O lixamento, ele se faz diferente. O lixamento, ele traz mais um significado de revolta da sociedade que vai ali se vingar de um possível delinquente. Já o exercício arbitrário das próprias razões, ele traz uma pretensão legítima, Orlando, um direito, alguma coisa que o cidadão tenha intenção de reaver, algum objeto, geralmente algum objeto de valor que o cidadão tenha direito de reaver, por exemplo, esse veículo, alguma mercadoria, que esteja de posse de alguma outra pessoa e a pessoa se aproprie de forma indébita, e aí aquele cidadão, aquele indivíduo acha que tem o direito de reavê-lo de forma arbitrária. É diferente do lixamento, é até passível de ser confundido, mas o lixamento se trata mais desse crime de revolta, desse delito de revolta, de pegar e fazer justiça com as próprias mãos. Se enquadra também no crime de lixamento, mas o exercício arbitrário das próprias razões tem uma peculiaridade que é justamente a pretensão legítima. Tem algo ali que lhe é de direito, de você reaver. Entendi. Essa peculiaridade. E qual a relação desse crime com a demora de um processo? A demora do processo, Orlando, nós sabemos que hoje o judiciário ele anda abarrotado. Então, para entrar com um processo, para reaver algum objeto que lhe for de direito, sabe-se que pode ser que demore muito, né? Por exemplo, esse veículo agora, desse último exemplo que eu dei, para entrar com ação de reintegração de posse, para que seja designada uma audiência, para que seja concedida uma liminar para reaver a posse daquele veículo, pode ser que demore e comprometa o bem. E aí já pensou se o irmão dessa moça, dessa senhora, dissesse, não, entrou com ação, agora eu vou acabar com o veículo, vou soltar a ribanceira abaixo, é um veículo sem seguro e aí acabou-se. Então, pode ser que a morosidade judicial, a pessoa que vai cometer o crime de exercício arbitrário das próprias razões, pense, não, vai demorar tanto na justiça, eu prefiro resolver por conta própria. Então, essa relação de morosidade judicial, pelo abarrotamento da justiça, pela enorme quantidade de processos, acaba que a pessoa toma essa iniciativa por conta própria, né, para resolver essa questão. E qual a punição para quem comete esse crime? É uma punição até passível de ser engraçada também, porque se trata de uma punição de 15 dias a um mês. Então, endossando a indagação anterior, acaba que pode ser que valha a pena incorrer num delito dessa natureza para reaver algum pertence, para reaver algum bem, pela ínfima quantidade de dias e chegando até a um mês de punição. E isso quando não há violência ou grave ameaça, só vai se colocar para frente uma ação dessa natureza caso a vítima desse exercício arbitrário das próprias razões corra atrás da justiça mediante uma queixa-crime para punir
quem cometeu esse exercício. É o caso do irmão do Ronaldinho, por exemplo, com a loja do Flamengo. O Flamengo teria que ter a iniciativa de processar o irmão do Ronaldinho por este delito. E aí o irmão do Ronaldinho poderia pegar uma pena de 15 dias a um mês, desculpe, claro, cumulada se houvesse alguma violência, por exemplo, se houver alguma lesão corporal, alguma tentativa de homicídio, aí cumula-se a pena deste outro crime violento. Ele não é obrigado nem a devolver o que ele pegou? Dependendo da situação, se houver a margem, o balanço do que devia, se o judiciário fizer um orçamento daquilo que se devia e se encaixar, se houver uma prova de que ali lhe era de direito de fato, acaba que o próprio delinquente fica com aquela mercadoria, com aquele objeto. Muito bem, esclarecido então. Bruno, hoje a gente tem poesia para iniciar a sua primeira participação aqui no programa de 2021. A gente tem poesia. Sim, temos uma poesia que eu já havia confeccionado, Orlando. Eu ia trazer uma poesia que vai fazer até um ano que eu recitei ela aqui, e ela fala sobre o coronavírus, que ainda persiste, né? Saiu o ano de 2020, entrou o ano de 2021 e os números continuam aí estáveis e crescendo ainda mais também. E eu ia trazer uma poesia sobre o coronavírus, mas trouxe uma outra poesia que ela diz o seguinte, ela se intitula de Momento Certo. Ela diz o seguinte: a escolha certa do momento é o que define um bom início. Trilhar um caminho com alento nem sempre lhe isenta do sacrifício. Por quantas vezes não pensamos em adiar, mesmo sabendo o que podemos fazer agora? Ignoramos a oportunidade, deixando-a esperar, acreditando ainda não ser a hora. Realmente é uma confusão da pega. O coração chega a derreter feito manteiga. Difícil optar entre o agora e o depois. São tantas as coisas que separam esses dois. Cada segundo que passa é um futuro que se inicia. No depois, o plano que é para já se esfria. Para agora, pode ser precipitação, além do provável erro em decorrência da pressão. Sabemos que o tempo é o senhor de tudo. É essencial lidar no momento certo. Desvencilhe a situação de perto e surpreenda-se com o futuro descoberto. Muito bem, vamos nos surpreender aí com o futuro de 2020, né? Com certeza, Espero. com certeza. Bruno, muito obrigada pela tua participação. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Eu que agradeço, um abraço a todos. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho trazendo mais informações ao vivo aqui para vocês. Não sai daí.